auditório da Silbar para mais uma palestra do mês de março. E aí convidamos a Luísa Moreira Campos, secretária executiva à frente do PROCON, UBA e região, onde vai passar para todos a palestra de precificações, de um caminho para poder o PROCON estar mais próximo de todos nós, comerciantes e lojistas. Então, hoje, dia 15 de março, Dia do Consumidor, é um dia muito importante para esclarecer essas dúvidas de vocês, que podem também estar mandando mensagens, perguntas para o BA News. Então, hoje, dia 15 de março, vamos aqui. Luísa, seja bem-vinda. Obrigada, Bel. Boa noite a todos os consumidores que hoje estão nos ouvindo, a todos os lojistas também que estão conosco, nos assistindo nesse momento. Há um tempo atrás, eu procurei a Bel, que está à frente da presidência da Associação Comercial Industrial de Ubá, propondo a ela que estreitássemos os nossos laços e tornasse o PROCON mais próximo aos lojistas, que é uma forma também de dirimir conflitos. E ela foi super receptiva, nós tivemos um diálogo muito legal e nesse momento surgiu a ideia de estarmos expondo um pouco o PROCON de Ubá junto à população e principalmente nesse momento aos lojistas. Hoje, como foi ponderado, é Dia do Consumidor, é uma data muito importante. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, ela e seus incisos já preceitua que é dever do Estado a proteção ao consumidor e nós precisamos trazer para si o quanto é importante essa questão da responsabilidade com o consumidor e principalmente observar que todos nós em algum momento somos consumidores. Todos nós, ao adquirir um bem, um produto, nós somos consumidores. Nesse momento, nós vamos abordar mais a questão junto aos lojistas. Por que junto aos lojistas? Nessa forma preventiva que nós iremos trabalhar. Nós temos uma demanda grande de reclamações no PROCON, eu crivei quais são as mais comuns de acontecer. E daí surgiram para a gente demandas como defeito, garantia, preços e publicidade. Essas demandas foram apresentadas junto a um índice que abordamos junto ao PROCON. Nesse índice, nós buscamos só as reclamações do comércio local. Por quê? Porque nós temos reclamações de vários vieses, várias vertentes. Nós trabalhamos em cima de reclamações que vêm de telefonia, operadoras de telefonia, nós temos reclamações de lojas online, dos e-commerces, dos marketplaces que surgem frente a grandes magazines online, e temos também essas reclamações do nosso comércio local. Essa do nosso comércio local foi meu alvo de vir conversar com a Bel e vim hoje aqui conversar com os lojistas. Por quê? Porque eu acredito que a gente tem muito benefício através do diálogo. Então, o diálogo ele vai abrir portas, o diálogo ele vai ser esclarecedor, o diálogo ele vai sempre trazer uma alternativa. Nesse primeiro momento que nós abordamos somente as reclamações oriundas do ano de 2021, referente a, como disse anteriormente, ao comércio local, nós tivemos índices relacionados à propaganda abusiva. A propaganda abusiva ela está relacionada no artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078 de 1990. O que preceitua essa publicidade abusiva? São propagandas que não atingem o que realmente é destinado ao consumidor. Então, seria eu, em termos práticos, dizer que estou vendendo um produto por X reais, aquilo se torna atrativo ao consumidor, quando o consumidor retorna ao estabelecimento comercial, ele observa que não era bem assim, que aquela publicidade não descrevia necessariamente o que era a venda no caso concreto. E aí nós temos um mix de problemas que podem ocasionar posterior a essa propaganda enganosa, abusiva no caso. Por que nós temos esse mix? Primeiro, nós temos o descrédito do consumidor em relacionar novamente com aquela empresa. Por quê? Não, eu já fui lá uma vez e vi que não é bem assim. Segundo, nós temos a frustração do consumidor.
E terceiro, nós temos muitas vendas concretizadas que posteriormente o consumidor observa que não é aquilo e ao observar que não é aquilo, ele procura uma ajuda tanto no PROCON como um órgão administrativo extrajudicial que é, ou até mesmo nas vias judiciais. E nós estamos, então, vendendo um problema. É atrativo fazer a chamada daquela forma? Pode sim ser atrativo, mas estamos gerando, através daquela propaganda abusiva, um problema para o lojista, um problema para a loja. O que seria interessante para o lojista, a partir daí, trabalhar? Com propagandas coesas, de fácil compreensão, propagandas diretas, sem rodeios para chegar ao preço final, sem rodeios para informar o preço. Não há essa necessidade. E aí é interessante, quando a gente fala de precificação, o lojista observar também a importância de colocar preço nos produtos. Por que é importante? Primeiro, porque é um preceito legal os produtos terem preço, salvo quando eles são identificados por código de barra, mas aí nós precisamos ter o leitor do código de barra no comércio que está tendo aquele produto. Segundo também, que torna-se mais fácil para o consumidor estar ali crivando o que ele realmente quer comprar. Então, vamos supor que nós temos 3 produtos do mesmo... produtos semelhantes, mas de fornecedores diferentes. A partir do momento que nós colocamos preço, é mais fácil para o consumidor estar analisando qual produto é mais condizente com a necessidade dele naquele momento. Então, é muito importante ter uma vitrine muito bem trabalhada. Como que é a vitrine muito bem trabalhada? Principalmente sem ambiguidade, aquela ambiguidade que você quer induzir o consumidor a acreditar que é aquilo, o consumidor acredita, mas posteriormente, quando ele volta, ele vê que não é aquilo. Uma vitrine bem trabalhada com precificação, uma vitrine bem trabalhada com divisão. Como que pode ser dividido esse produto? Como que é o preço à vista? Há um desconto no preço à vista? Há um desconto na divisão? É muito importante para o consumidor ele estar se atrelando a essas informações para a compra dele final. Pode ser, e isso acontece na maioria das vezes, que o lojista é pego de surpresa. Como assim pego de surpresa? Nós temos um atendimento preliminar no PROCON. Esse atendimento preliminar é quando o consumidor nos procura, relata a situação e nós fazemos contato com o consumidor, com o fornecedor. Nesse contato que nós fazemos com o fornecedor, nós explicamos a demanda do consumidor e o fornecedor justifica. Na grande maioria dos casos, nós conseguimos um bom retorno através dessa CIP que nós enviamos. Outras vezes, infelizmente, não conseguimos e daí nós marcamos uma audiência e, posterior à audiência, nós temos ou um acordo na mesma ou uma decisão administrativa. E aí que eu queria chegar num ponto que, na maioria das vezes que o lojista é interpelado pelo PROCON, ele surpreende. Por que ele surpreende? Porque ele não acredita que o consumidor vai buscar auxílio, vai buscar os direitos que são inerentes a ele. E nesse interim, ele de surpreso, como muitos nos dizem, fomos pegos de surpresa, justificam e, em alguns casos, nós estamos tendo um êxito só com a CIP, só com essa informação preliminar que é enviada para nós. Em outros casos, claro, nós temos um acordo em audiência e, em último caso, nós temos uma decisão administrativa. Mas é importante o lojista entender que esse procedimento do PROCON existe, porque o PROCON é um órgão fiscalizador. Então, o PROCON ele está atuando como o olho do consumidor na rua. Algo que eu falo desde quando eu assumi o PROCON é o seguinte: os olhos do consumidor, os olhos do PROCON é o consumidor. E os olhos do consumidor é o PROCON. Por quê? Porque o consumidor vai na rua, vê uma arbitrariedade e denuncia para nós. E nós trabalhamos em cima da proteção ao consumidor. E não é raro isso acontecer. Acontece numa escala muito grande. Nós estamos trabalhando com todas as denúncias que chegam ao PROCON. Nós estamos processando e trabalhando em cima dela. Sempre deixei aberto o nosso canal, que é o nosso telefone, que é o 3531-5600, justamente para que o consumidor nos ligue, troque uma ideia, converse conosco e esclareça os pontos conflituosos que possam ter na relação de consumo.
Nesse momento eu abro também ao fornecedor, ao lojista, esse canal de falar conosco. Já está sendo comum e eu fico muito feliz dos lojistas entenderem que o diálogo vai nos levar a alternativas mais válidas, a menos problemas, a menos entraves. Então já tem lojistas que às vezes nos ligam para questões como, olha, eu estou com essa arte desse banner, está de acordo? Está de acordo com o Código do Consumidor? Não, eu acho que essa questão poderia ser abordada de outra forma, vamos trabalhar em cima. E são trocados, ou seja, esse diálogo aberto, esse contato entre a gente, que foi o que eu busquei com a Bel, que a gente aproxime e estreite nossos laços, ele é favorável tanto para o consumidor quanto para o fornecedor. Por quê? Porque muitas vezes a decisão administrativa, quando nós temos uma arbitrariedade, quando nós temos algo que fira o Código de Defesa do Consumidor, ela vem com multa. Essa multa é uma multa administrativa e muitas das vezes o fornecedor é pego de surpresa. Ele surpreende com aquilo. O lojista surpreende com aquela situação, porque era algo que ele não esperava. Nós estamos sendo mais atuantes que nós conseguimos. Hoje eu tenho uma equipe dentro do Procon maravilhosa, uma equipe que me ajuda de uma forma talvez até sobre-humana, do tanto que eles trabalham em cima disso. Nós temos um fiscal de relação de consumo que está atuando da forma mais coesa, da forma mais firme que existe, que é o Vinícius